A maneira que é esperada da minha parte, que é a maneira de Roland Barthes, esse cada vez mais reconhecido pensador do mundo contemporâneo, que pensa principalmente as imagens técnicas ou mecânicas, eu não ousaria dizer tecnológicas, porque ele não chega nesse ponto. Começo por dizer que parto aqui de uma hipótese bastante destemida, que é a de que Barthes toma certas fotografias como verdadeiros daguerreótipos. Com isso, esse poeta das imagens pungentes não reduz a fotografia a algo banal, a uma arte média, como preferiu etiquetá-lo em 1965 Pierre Bourdieu. Lembro vocês a esse pensador já evocado aqui, Walter Benjamin, em seu bastante conhecido ensaio Pequena História da Fotografia, as primeiras imagens fotográficas, os daguerreótipos, tinham aura. Portanto, a minha hipótese de partida não causa espanto naqueles que sabem quanto o pensamento de Benjamin está presente no derradeiro ensaio que coroa as reflexões de Barthes sobre a fotografia, A Câmara Clara, cujo subtítulo é Nota sobre Fotografia. Tanto é que muitos comentadores da obra barthesiana nunca deixaram de acusar a simetria entre Pequena História da Fotografia e A Câmara Clara, dizendo em toda parte que se trata aí de uma outra pequena história da fotografia. Bom, deixando um pouco de lado essa querela entre a explícita ou não citação de Benjamin por parte do Barthes, afinal, se o Barthes não citou diretamente, é porque ele não sentiu necessidade de fazer. Volto-me aqui às primeiras linhas daquele ensaio do Benjamin, Pequena História da Fotografia, onde ele está ali encarando a fotografia do retratista, olhando de perto o retrato fotográfico de uma vendedora de peixes New Haven, realizado pelo retratista David Hill. Cito Benjamin. Na fotografia, surge algo de estranho e novo. Na vendedora de peixes, olhando o chão como um recato, tanto displicente, tanto sedutor, preserva-se algo que não se reduz ao gênio artístico do fotógrafo, algo que não pode ser silenciado, que reclama com insistência o nome daquele que viveu ali, que também na foto é real e não quer distinguir-se na arte. Reside aí a ideia de que se teria alguma coisa na fotografia que cederia à representação, teria, portanto, na imagem fotográfica alguma coisa que é mais que a arte, mais do que a arte da mimese, né? Alguma coisa do real, do referente mesmo, como que é apoderado na imagem. Mais que uma imagem, a fotografia daria acesso ao ser mesmo do sujeito que ela representa, que ela apresenta. A nitidez insólita das fisionomias dos primeiros daguerreótipos assustava. Tinha-se a impressão de que os pequenos rostos humanos que ali apareciam na imagem era capaz de vê-los. Bom, afinal, o que une Daguerre, Barthes e a fotografia? Diria, numa resposta, em duas palavras, o teatro. Ambos têm passagem pelo teatro, ou melhor, o teatro o conduz, de certo modo, à fotografia. No caso de Daguerre, o encontro com Niepce, inventor de um procedimento capaz de fixar as imagens formadas por um objeto no fundo da câmera escura, foi decisivo para o desenvolvimento do invento da fotografia. Daguerre, proprietário do diorama, teatro de panoramas animados por movimentos e jogos de luzes, se utilizando da câmera escura, conseguiu quadros de tom bastante realistas. Com isso, pode-se dizer que a dicotomia objetividade proporcionada pela técnica versus a magia produzida pela ilusão da imagem esteve desde sempre colada à história da fotografia. A fotografia torna-se teatralidade. A câmera escura daguerriana transformou o mundo em cena ao fazer do real uma representação. Ora, de fato, não me parece que a fotografia se separe totalmente do teatro. Afinal, o ato fotográfico é, de certo modo, o inverso do cenográfico. Enquanto o teatrólogo coloca o mundo na cena, Daguerre inventa com Niepce a máquina que transforma em cena todos os lugares do mundo não registrados. O teatro é uma câmera escura e a câmera escura um teatro. A fotografia revela-se essencialmente
teatralizante. É o que também contava para Daguerre como um dos homens dos espetáculos mais notáveis da sua época, fazer do real uma representação que não rompesse com a condição realista e a sua qualidade de iluminação, ou seja, o que conta para a fotografia e vale desde sempre para o teatro é a encenação, é o corpo em cena. Roland Barthes, por sua vez, se interessa pelo teatro na época da sua graduação em Letras Clássicas na Sorbonne, chegando a fundar o Teatro Antigo da Sorbonne e atuar ativamente nele. E como comediante, é o corpo em cena que conta, é o gesto do corpo em cena, portanto, que fascina Barthes e o faz insistir em dizer, cito Barthes, que a fotografia se liga à arte pelo teatro, não pela pintura. O que aproxima do teatro para Barthes é a morte. Para ele, a foto é como um teatro primitivo, como um quadro vivo, tableau vivant, a figuração da face móvel e pintada sobre o qual vemos os mortos. Finaliza a citação. E é Henrique Marty, editor das obras completas do Barthes, professor de literatura francesa da Universidade de Paris 7, o primeiro a notar em seu texto de apresentação do segundo volume das obras completas que o teatro é para o semiólogo crítico um lugar e um espaço essenciais, espaço real, que foi tema de inúmeros textos seus, espaço de uma comunidade produzida pelo tempo da dramaturgia. No entanto, o encontro de Barthes com o teatro de Brecht marca o fim da sua aventura teatral e um mergulho definitivo na fotografia, pois cito Marty, através da fotografia, as belas fotografias de Mère Courage, ou Mãe Coragem, que Barthes escreve suas últimas linhas sobre o teatro de Brecht. Se perceber a aura de uma coisa significa investi-la de poder de revidar o olhar, o caminho para devolver a experiência aurática ao mundo das imagens técnicas é reaprender a contemplar e a reencontrar no mundo suas grandezas e infinitudes. O olhar contemporâneo não tem mais tempo. Isso fica claro se observarmos o comportamento de alguém que frequenta um museu e alguém que assiste à televisão. No museu é o olhar contemplativo que impera. É preciso tomar distância e deixar o olho percorrer toda a superfície da pintura, toda a tela. Já na televisão, um contínuo de imagem que passa em frações de segundo numa sequência vertiginosa. Com isso, nosso olhar se habitua a ver simplesmente aquilo que se agita, que se mostra dinâmico diante dos nossos olhos. Então, a retina se tornou insensível à cena, quase imperceptível, às variações, às várias nuances e sutilezas, tanto dos pequenos gestos quanto das grandes paisagens. É preciso deixar o olhar vaguear pela superfície dos rostos e paisagens para captar a força e a atmosfera que delas emanam, como lembra Ogária Matos, a aura irrompe no instante em que olhamos algo, conferimos o poder de que ele, por sua vez, nos olhe de volta. É um jogo de olhares e sonhos, diz ela. Mas também diz respeito, ainda citando Ogária, a tudo que traz consigo vestígios de um desaparecimento, ou ainda seu esmaecimento, sua fugacidade. Tomados como efêmeros retratos de momentos únicos, tudo nas primeiras fotografias, nos primeiros Daguerre, era feito para durar, uma profunda máquina do tempo e funda a presença do ser na imagem, ao subverter a lógica do instante da imagem, fazendo o sujeito viver não ao sabor do instante, mas dentro dele. Transforma assim a superficialidade da fotografia num relicário luminoso do ser fotografado, pois o sujeito, de repente, como uma aparição, dá-se por inteiro. Essa aparição Barthes nomeia em A Câmera Clara o ar, em francês, l'air. Esta coisa exorbitante, dizer, que leva o corpo à alma, escreve o semiólogo. Esse movimento do corpo à alma é tudo, ao menos me parece, que as imagens apressadas e instantaneamente tiradas, como se o ato fotográfico se assemelhasse notadamente ao gesto de um caçador, de um agente da morte, são incapazes de nos fazer ver. Pois aí trata-se de algo delicado demais, sutil demais, para se impregnar a retina habituada apenas àquilo que é fugaz, passageiro. O ar é, para Barthes, eu insisto nessa definição, aquilo que emana graciosamente do ser fotografado, despojado de qualquer significação. É aquilo que transparece,
para além da pose, quando o indivíduo apenas está ali com naturalidade, se deixando fotografar. Isto é, quando desaparecem as máscaras e restam apenas as aulas. O ar, diz o Barthes, exprime o sujeito na medida em que ele não se dá importância. Pensemos na contemporaneidade nos retratos do fotógrafo americano Richard Avedon. Não por acaso, algumas das fotos do Avedon não escaparam aos olhos do Barthes em 1977. Lhes dedicaram um ensaio crítico. Além disso, tempo mais tarde, por ocasião da preparação da câmera clara, uma das mais instigantes fotos sobre as quais Barthes se debruçou foi produzida pelas lentes desse mesmo fotógrafo. Refiro-me aqui à fotografia intitulada A Máscara. Portanto, e aqui já indo para a conclusão, consumimos na atualidade apenas imagens, eliminando toda a experiência direta. No fundo, o ar barthesiano reivindicado à arte do fotógrafo, que por um lado ela seja capaz de olhar o mundo nos olhos e que por outro tente deixar as coisas nos olhar. Reivindica que olhemos os rostos não como poses, ações, nem as paisagens como palco, mas que nos permitamos perceber nas coisas aquilo que as fazem falar através de seu silêncio, a luz, seus movimentos internos. Não se trata de uma busca por cenas naturais. Ao contrário, de um modo de ver em que a ética do signo, uma ética do olhar, se intima. E então, a imagem na contemporaneidade pode ainda ser capaz de gerar ou fixar algo. Pensemos, para terminar em definitivo, naquela bela foto da câmera clara intitulada Ernest, do fotógrafo húngaro André Kertész. É possível entrever a áurea da imagem que faz o objeto falar, induz o espectador a pensar. Aliás, a própria legenda Barthes acena para esse movimento de abertura da imagem para lá do que se dá a ver em sua superfície. E eu termino lendo a legenda. Lê-se nela: é possível que Ernest viva ainda hoje em dia, mas onde, como, que romance? A literatura começa na fotografia. Muito obrigado.